Olá pessoal, parte 3, belezinha aí? Vamos lá estudar as fórmulas. Joga na telinha. Então, a primeira relação que nós temos, a primeira figura aí, é o triângulo. Então, nós temos que o triângulo é um polígono de 3 lados. Nós temos 3 vértices na situação, A, B e C na história. E essa medida de K, a altura. Além disso, nós temos os ângulos internos do triângulo. E o que nós sabemos? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo corresponde a 180 graus. Aí nós temos também os ângulos externos. E aí, a nível de curiosidade, o ângulo externo, ele é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Quando eu digo adjacente, do lado. Então, o ângulo D, externo D, ele é igual à soma de A mais B. Ou seja, os ângulos internos não adjacentes, não estão do ladinho dele aí. Isso geralmente ele cobra em concursos, não de tribunais, nessa parte de tribunais, concursos de forma geral aí, essa relação de ângulos e tal, tem os teoremas ditados. No nosso caso de tribunais, ele quer mais a aplicação de fórmulas, né? Para testar o seu conhecimento aí da história. Então, beleza aí? Eu vou apagar aqui, vou aproveitar esse espaço. Opa. Aí nós temos o seguinte, a relação de área. E é isso que você tem que dominar na história. A situação normal do triângulo, todo triângulo também, é a base vezes a altura. Então a área é a base vezes a altura dividido por 2. Então todo triângulo você multiplica a base vezes a altura, divide por 2 e você encontra aí a sua área. Só que além dessa situação nós temos um pequeno problema, nem sempre ele fornece altura e tal. Então nós temos os outros casos especiais da área do triângulo, os casos especiais. Então, por exemplo, você tem um triângulo equilátero. No triângulo equilátero, nós temos 3 lados iguais na situação. Beleza? Então, a altura é L raiz de 3 sobre 2. E a área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, se ele informar que o triângulo é equilátero e ele fornecer o lado, você já sabe que a área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura, L raiz de 3 sobre 2. Coloca um OBS aí, eles podem chamar de triângulo equilátero ou triângulo equiângulo. Beleza? Então ele pode falar em equilátero ou equiângulo. Um triângulo equiângulo significa dizer que os ângulos internos são iguais. E no triângulo equilátero, isso acontece aí na situação. Beleza? Letra C. Aí nós temos o caso do triângulo retângulo. Depois eu vou falar dele um pouquinho também. Então, triângulo retângulo, ele forma 90 graus. Então você tem o A, B e C. O A é a hipotenusa. B e C, os catetos. Observe
que entre os catetos eles formam 90 graus na história. Então é por isso que a área de um triângulo retângulo é o produto dos catetos dividido por 2. Beleza? Então é o produto dos catetos dividido por 2 na situação. Então esse é o valor aí da área. Vamos dar a paradinha. Vou apagar aqui. Aí nós temos em função do lado. Dos lados. Então, imagine que você tem um triângulo qualquer e você tem os 3 lados. Você pode calcular a área, você não tem altura, você só tem as 3 dimensões. Posso calcular sim. Primeiro, eu vou calcular o semiperímetro. Ou seja, é a soma dos lados dividido por 2, o semiperímetro. E aí depois eu vou aplicar essa fórmula. É a raiz do semiperímetro vezes semiperímetro menos A, o semiperímetro menos B e o semiperímetro menos C na história. Beleza? Então, semiperímetro menos A, menos B, menos C. Então, primeiro passo, você vai calcular o semiperímetro da situação. Feito esse cálculozinho aí da história, você aplica esse processo. Vou apagar aqui. Em função do seno de 2 lados. Então, imagine o seguinte. Você tem um lado A, um lado B e um ângulo alfa. Então, a área será A vezes B vezes o seno de alfa dividido por 2. Então, ó. Beleza aí, tranquilos? Então, ó, é o produto dos lados vezes o seno de alfa dividido por 2 aí na história. Então, vem comigo. Então, só do triângulo, nós temos 5 fórmulas importantes aí na situação. A do triângulo retângulo, equilátero, função dos lados, função de 2 lados e o seno entre eles, né? E a fórmula geral. Aproveitando o embalo, vamos falar... Põe na telinha aí. Vamos falar um pouco do triângulo retângulo na história. É uma situação que você não pode esquecer na história. Então, olha só. O triângulo retângulo, nós vimos aqui B, C e A. Uma fórmula fundamental é o teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí temos as razões trigonométricas. Aí nós temos seno, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Nós temos o cosseno, que é o cateto adjacente, ou seja, adjacente do lado. Sobre a hipotenusa.
Quando você fala cateto oposto, fiquem atentos que é o seguinte. Quando você toma esse ângulo como referência, B é o cateto oposto a esse ângulo vermelho. E C é o cateto adjacente. Se eu tomo esse de cá, o cateto oposto passa a ser C e o cateto adjacente é B. Então não existe um valor fixo do cateto oposto e cateto adjacente. O correto é cateto oposto a um ângulo e cateto adjacente a um ângulo. Esse é o processo. Então cateto oposto a um ângulo e cateto adjacente a um ângulo na história. Então esse é o processozinho aí. Além disso, que eu não falei, nós temos a nossa tangente. A tangente é o seno sobre cosseno. É interessante você dominar a tabelinha. Isso a prova não tem a obrigação de lhe fornecer, viu, gente? A tabelinha básica da trigonometria de 30, 45 e 60, ela não tem a obrigação de lhe fornecer. Que é o seno, cosseno, tangente. Então, o seno de 30, 1 meio, 45, raiz de 2 sobre 2, 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, 45, raiz de 2 sobre 2, e de 60, 1 meio. Então, o seno e cosseno são fáceis de você decorar. O seno é 1, 2, 3, divida por 2 e não esqueça da raiz. Então, o seno é 1, 2, 3, divida por 2 e coloca as raízes. Só que raiz de 1 é igual a 1. O cosseno é 3, 2, 1, não esqueça de dividir por 2 e colocar as raízes. Tá certo? Então, a tangente aqui é 1, raiz de 3 e raiz de 3 sobre 3. Bruno, mas eu, por exemplo, eu esqueci a tangente. Eu quero calcular a tangente de 60. Não tem problema. A tangente de 60 é o seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. Então, divisão entre frações, nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, se você esquecer a tangente, não tem problema. Você calcula tranquilamente. A tangente nada mais é do que o seno dividido pelo cosseno. Então, tangente de 60 é o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno de 60, que é 1 meio na história. Beleza aí? Tranquilos? Vem comigo. Então esse é o processozinho aí do triângulo na situação. Beleza? Vamos divertir um pouquinho, põe na tela. Aí nós temos, caso B, os quadriláteros. Começamos com o nosso quadrado na história. Então, quadrado. Nós temos 4 lados iguais, né? L, 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 L. Os ângulos internos são todos iguais, a 90 graus. Tá certo? Então, o que é que nós temos no quadrado? Quais são as fórmulas que eu não posso esquecer? A área é igual a L ao quadrado. O perímetro é igual a 4L. Um detalhe importante que eu não posso esquecer é a diagonal. A diagonal é L raiz de 2. Então, a diagonal de um quadrado, né? L raiz de 2. O A é a área e o P, coloca aí por favor, é o perímetro da história.
O perímetro é a soma de todos os lados. Então essas são as três fórmulas fundamentais que eu tenho aí para dominar. A área, L ao quadrado, perímetro 4L, a diagonal L raiz de 2 na situação. Beleza? Aí nós temos B.2, o retângulo na história. Então, o retângulo, os lados paralelos, eles são iguais. Os ângulos internos formam 90 graus. Aí olha que coisa legal, vem comigo. A característica do retângulo é que os lados paralelos são iguais. E os quatro ângulos são iguais a 90. Por isso que todo quadrado ele é um retângulo. Porém, todo retângulo é um quadrado, está errado. Então a afirmação, isso cai em prova de vez em quando, todo quadrado é um retângulo, verdadeiro. Todo retângulo é um quadrado, falso. Tá certo? Então todo quadrado é um retângulo, isso é uma afirmação verdadeira na história. Põe na telinha. Então nós temos aqui os lados A, B e B. A área A vezes B, tá certo? O perímetro 2A mais 2B. E a diagonal será a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, Bruno, a diagonal nada mais é do que um triângulo retângulo. É a aplicação da fórmula do triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado na história. Temos o retângulo. Opa, apagar aqui. E aqui. B.3, temos o retângulo, também temos o nosso trapézio na história. E aí nós temos um par de lados paralelos. Então a área é a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então a área é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E para finalizar aí, nós temos o losango. Dzinho, Dzão. Dzinho, gente, é a diagonal menor na situação. Dzão, a diagonal maior. A diagonal é que liga dois vértices aí não consecutivos. É todo segmento que liga dois vértices não consecutivos aí na história. E a área do losango, que você não pode esquecer na situação, é o produto das diagonais dividido por 2. Beleza? Para finalizar aí, nós temos a nossa circunferência. Não confunda circunferência com círculo. Vem comigo. A circunferência é o conjunto de pontos equidistantes a um ponto dado. Então põe na telinha aí. A circunferência é um conjunto de pontos equidistantes a um ponto dado. Esse ponto aqui, a base, é o chamado centro da circunferência. A distância do centro da circunferência a um ponto dela, nós chamamos de raio. E a corda que passa pelo centro, nós chamamos de diâmetro. Bruno, o que é corda? Corda é um segmento que liga dois pontos da circunferência. Mas no momento que essa corda passa pelo centro, ela se chama-se de diâmetro. Então, o que você tem que dominar? Que o comprimento da circunferência é 2πr. E além disso, botem aí, o diâmetro é o dobro do raio na situação. Ok?
E para finalizarmos aí, não existe área da circunferência. É a área do círculo na história. E a área do círculo, o que é um círculo, Bruno? É a região formada por uma circunferência. Então é π vezes r ao quadrado. Beleza? Então esse é o processozinho da situação. A área do círculo. Então podemos agora desenvolver aí as questões de geometria básica, depois finalizamos com geometria espacial. Então vamos lá, questãozinha tranquila aí. Em um terreno de 800 metros quadrados, será construída uma casa que ocupará uma área retangular de 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. A área livre do terreno em metros quadrados será D. Então, (25 por 15). Então, a área da casa, se é retangular, é o produto das dimensões 25 vezes 15. Então, é só você multiplicar aí na história para encontrar a área da casa. Então, a nossa área da casa será uma área de 375 metros quadrados. Só que aí, cuidado, ele não quer a área da casa. Ele quer a área livre do terreno. Então é só você pegar 800 menos 375, você vai ter uma área livre de 425 metros quadrados. Então esse é o resultadozinho da situação. 425 metros quadrados aí na história. Beleza? Então dá uma paradinha para copiar. 02, belíssima questão na história. Suponha que a sala de audiência de uma vara trabalhista será reformada e ficará com a forma de um retângulo que tem 67,2 metros de perímetro. Para que a área dessa sala seja máxima, as suas dimensões deverão ser. Então, o que nós temos aqui na história? Um retângulo, dimensões A e B. E ele disse o seguinte, que o seu perímetro mede 67,2 metros. Então, P, 67,2 metros. Agora, quem é o nosso perímetro na situação? Nós sabemos que o perímetro de um retângulo é 2A mais 2B. Então eu posso afirmar que 2A mais 2B é o perímetro do retângulo, ou seja, 67,2. Tá, Bruno, até aí beleza, então perímetro 67,2. E aí? Observe o seguinte. Todos esses números aqui são pares. Ou seja, nós podemos dividir por 2 aí tranquilamente. São pares não, né? Os dois primeiros aí são pares. Mas permitem a divisão por 2. Então nós temos A mais B é igual a 33,6. Então eu tenho essa dimensão aí. A soma de A mais B é igual a 33,6 na história. Aí o que acontece? Ele disse que ele quer que a área seja máxima. O que é a área? É o produto das dimensões. Concorda comigo? A minha área será o meu produto das dimensões. Tá, vem comigo. Quando fala em área máxima, a gente lembra de algum assunto matemático? Isso, função quadrática. O y e o x do vértice. Então põe na telinha. Então,
você sabe o seguinte. Deixa eu apagar aqui, para aumentar o espaço. Não, vou deixar aqui mesmo. Olha só. A mais B é igual a 33,6. Então, B é igual a 33,6 menos A. A nossa área é o produto das dimensões, concorda comigo? Então, a área é A vezes B. Então, a minha área será igual a A vezes B. Quem é B? 36,6 menos A. Então, a minha área é 33,6A menos A ao quadrado. Ou seja, eu tenho uma função 33,6A, vou botar assim, f de A, menos A ao quadrado. Lembrando que A é a medida, é o comprimento. E o f de A, então, vai ser o quê? A área. Vem comigo? Então, eu quero saber qual é a medida que vai gerar uma área máxima. Ou seja, eu quero descobrir, vamos fazendo associação, o valor de x, que é o comprimento, que vai definir uma altura máxima, que é y. E quando eu quero descobrir o valor de x, que determina o valor máximo, põe na telinha, eu vou descobrir quem? O x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, b é 33,6 e o a, menos 1. Então, o x do vértice é 33,6 negativo menos 2. Então, é 16,8 metros. Então, esse é o comprimento para se obter uma altura, uma área, máxima na história, 16,8. Só que a banca examinadora, e aí a resposta é a letra D, vacilou. Um retângulo de área máxima sempre é um quadrado. Sempre que eu quero encontrar a área máxima de um retângulo, sempre tem um quadrado. Um quadrado é a maior área máxima de um retângulo. Então, a única alternativa, põe na telinha aí, a única alternativa que nós temos um quadrado é na letra D. Na letra B não pode, porque se você somar essas medidas aqui, até você poderia ter na história aí também, né? Na letra B, nem olhei a B também. Só não dava para associar aí. Teria que ser a letra D, teria que fazer o cálculo mesmo. Ele armou até a situação. Beleza aí? Tranquilos? O erro aqui eu já descobri aqui da B, que você poderia cair. Tem como cortar a B, vem para cá. O perímetro é a soma de todos os lados. Então você tem 4 lados. Então se você tem uma dimensão de 33,6 e outra dimensão de 33,6, você na verdade você tem duas de 33,6 mais duas de 33,6. Então por isso que você poderia descartar a letra A, a letra B. Então a fundação vacilou aí, ele colocou duas alternativas que apresentam um quadrado. Então sempre que você tem um retângulo e você deseja uma área máxima, o formato melhor para obter isso é sempre, sempre, sempre um quadrado. Põe na telinha. Então por isso que nós ficamos entre a B e a D. Mas qual é o problema da B? Se você somar essas medidas aqui, não esqueça, o perímetro é a soma de todos os lados. E como é um perímetro de um quadrado, 4L. Então, se você pegar 33,6 e multiplicar por 4, você vai ter um perímetro superior a 67,2. Então, por isso que você poderia cancelar a letra B de bola. Pode vir? Ok? Então, gente, muita gente erra isso. Perímetro não é a soma de A mais B. O perímetro é a soma de todos os lados da história. Então, aproveita agora, dá aquela relaxada, respirada, vai para o intervalo e volta daqui a uns 10, 15 minutinhos com as partes finais do nosso curso. Ok?